Senhor presidente, vou ser muito breve, agradecer antes de mais nada a compreensão do senador Valdemir Moca. Não ia usar a tribuna hoje, mas não poderia deixar aqui de registrar o que acabou de acontecer na comissão especial criada pelo presidente da Casa para regulamentar leis e a própria Constituição Federal. É importante deixar claro que há uma lei polêmica, um projeto de lei polêmico, que altera, ou que pretende alterar a lei que estabelece o crime de abuso de autoridades. Este projeto foi elencado como uma das 9 prioridades a serem votadas até amanhã, antes, portanto, do recesso por esta Casa. E o que eu quero comunicar aqui é a minha satisfação de ver que, por praticamente a unanimidade dos membros da comissão, nós resolvemos deixar para começar a discutir este projeto a partir de agosto deste ano. Digo isso com muita satisfação, porque tive a oportunidade muito rapidamente de olhar o projeto e acompanhar a polêmica pelas mídias sociais. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O projeto não é nem tanto esse demônio como querem pintar, e também não é um projeto que vem aí apenas a querer aprimorar uma lei já antiga e que precisa e merece ser aperfeiçoada. É importante dizer, senhor presidente, que a lei que trata do abuso de autoridades é de 1965. Nós não precisamos lembrar do regime de exceção que vivíamos. Uma lei que o próprio Ministério Público Federal, em nota escrita que eu acabei de receber, disse que é uma lei que não tem a técnica legislativa e precisa ser aperfeiçoada. Mas não desta forma. Não no assodamento. Não com essa urgência desnecessária e intempestiva. Não com essa sombra, esse fantasma de que esta Casa quer, com este projeto, acabar com a Operação Lava Jato ou coibir, soterrar qualquer processo que venha aí a controlar os nossos atos, as nossas ações e colocar os pingos no is e combater a corrupção. Então, é importante nós sabermos que o projeto vai ser debatido e só vai ser trazido a plenário depois de ouvirmos o Poder Judiciário, o Ministério Público, as Secretarias de Segurança Pública do Estado, a Polícia Federal e, mais importante do que isso, a sociedade civil organizada. Eu aqui, de forma muito breve, elenquei só 3 artigos para mostrar o lado bom do projeto e vou apresentar pelo menos um que realmente precisa ser alterado. É um projeto, antes de mais nada, que mexe no Código Penal, no Código de Processo Penal, que visa dar garantias ao cidadão, direitos e garantias individuais, mas que realmente mexe. E este é o problema da pressa no exercício funcional dos agentes públicos, dos servidores públicos, de todos os poderes. Qual é o grande problema desse projeto além da pressa? Começa porque aqui não tem, e é preciso que comecemos com o dever de casa, não tem aqui nenhuma pena específica para o abuso de autoridade parlamentar. Nossa, se nós queremos proibir o abuso de autoridade de terceiros, temos que começar com nós mesmos. É simples, da simples carteirada que muitas vezes um parlamentar quer dar lá pro agente que tenta multar pelo excesso de velocidade, passando inclusive pelo abuso de autoridade que esse policial pode fazer lá na favela ao tentar de forma abusiva restringir direitos de um cidadão menos favorecido. É isso que precisa ser controlado. É este abuso de autoridade de que precisamos tratar. E trata em alguns artigos. Por exemplo, aqui estabelece uma pena: manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento tem uma pena. Ainda, manter crianças e adolescentes no mesmo espaço de cela com adulto. Constranger preso no intuito de obter favorecimento sexual. É claro que isso é abuso de autoridade. É claro que precisa ser regulamentado. E é por isso que eu aceito discutir o projeto. Agora, quando o projeto estabelece num tipo aberto, sem maiores esclarecimentos, que dar início a um processo penal contra quem quer que seja, sem justa causa fundamentada, isso passa a ser crime, aí
aí eu tenho que desconfiar do projeto, porque é um tipo tão aberto que permite que qualquer cidadão ou uma autoridade pública que for indiciada ou processada e depois for absolvida, possa ir com uma ação de indenização contra o delegado, contra o promotor e muitas vezes contra o juiz de primeira instância que possa ter condenado a ele. Ainda, cobrar tributo ou multa sem observância do devido processo legal. Ora, se nós aprovássemos um projeto como este, nenhuma autoridade do fisco, auditor fiscal, ou mesmo depois o procurador da Fazenda Tributária, iria querer lavrar um auto ou depois abrir um processo, porque se houver qualquer discussão em relação ao processo legal, ele seria responsabilizado. Digo tudo isso para mostrar que o projeto não é nem tão ruim que não deva ser discutido por esta casa, mas da forma como está, realmente pode levar a sociedade a achar que nós estamos querendo esconder algo. Encerro a minha fala, senhor presidente, não sem antes aqui de apresentar um artigo que está aqui e muito positivo por sinal, porque foi polêmica recente com uma cidadã que no direito dela, é o direito dela de se expressar, o artigo, a meu ver, que melhor define a boa intenção do projeto e que garante a manifestação artística de pensamento, de convicção política, filosófica, crença, religião de qualquer cidadão, é o que diz o seguinte: que a manifestação do cidadão é livre, a manifestação artística é livre, a manifestação de pensamento é livre, independente do posicionamento político, independente da sua crença religiosa. E, portanto, quem quiser instaurar um processo contra um cidadão ou investigação contra o cidadão, porque ele vai colocar um pichuleco, ou porque ele vai colocar uma faixa, ou porque ele vai se pronunciar contra qualquer um de nós, ou contra qualquer uma autoridade pública, é considerado esse processo um crime. Ou seja, este projeto vai garantir ao cidadão também o seu direito individual de se pronunciar numa democracia, numa república como é a nossa brasileira. Se o presidente me autorizar, porque eu estou numa permuta com o senador Moca, eu tive o direito de falar por 3 minutos e falei 5, eu tenho a maior honra de dar a parte ao líder do governo, o senador Aloysio Nunes. Obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senhor.